Faltando cerca de 20 semanas para as eleições, Lula anunciou o plano de combate ao crime organizado, destinando 11 bilhões de reais a esse projeto. A ideia do governo é atuar em 4 frentes: asfixia financeira das organizações criminosas, combate ao tráfico de armas, fortalecimento do sistema prisional e o esclarecimento de homicídios. O Planalto também quer recriar o Ministério da Segurança Pública, mas condicionou a nova pasta à aprovação da PEC da Segurança pelo Senado. Segundo Lula, ele só era contra o Ministério da Segurança, pois o papel do governo federal na área nunca foi definido. Começar com o delegado Palumbo, que é um especialista na área, é congressista e defende muitas pautas relacionadas ao combate ao crime no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Delegado, estou curioso, queria escutar o que você pensa a respeito desse plano que foi apresentado pelo governo federal, combate ao crime organizado. O que achou? Eleitoreira, populista. Ele não fez nada até agora e agora resolve fazer aos 45 minutos do segundo tempo. Isso está me cheirando parece um adolescente que vai mal na aula, na escola o ano inteiro, fica de recuperação, não quer estudar e quer passar de ano. Não tem como, é impossível. Todo o seu governo, ele se mostrou contra enrijecer penas, foi contra o fim da saidinha, tanto é que ele vetou o fim da saidinha, vetou projetos importantes, como, por exemplo, a gente majorar as penas para o crime de roubo quando tem lesão corporal. Como que você quer combater o crime organizado se a gente não tiver uma pena exemplar? Não entra na minha cabeça. Por que ele não mandou lá para o Congresso Nacional um projeto de lei para acabar, por exemplo, com a audiência de custódia, essa porcaria que só serve para dar voz para criminoso? Por que ele não mandou um projeto de lei para a gente acabar com a progressão de regime? Bandido que pega 40 anos tem que ficar 40 anos preso. Aliás, já falei isso em algumas oportunidades aqui, que uma proposta de emenda constitucional para acabar com a progressão de regime de minha autoria não teve nenhuma assinatura dos parlamentares do PT e do PSOL. Fala-se muito em proteger as mulheres, vamos proteger as mulheres. Essa PEC abrangeria, por exemplo, feminicidas. 4 mulheres estão perdendo a vida por dia. De cada 5 medidas protetivas, um agressor não está nem aí, vai e mata a mulher. E agora ele vem com a solução, vem como se fosse uma mágica. Vou mandar dinheiro, já deveria ter feito antes. Vou investir em segurança, já deveria ter feito antes. Agora não adianta absolutamente nada. A população não vai sentir os reflexos desse decreto, sei lá se vai ser lançado ou não, que não vai adiantar absolutamente nada. A segurança pública se faz com a junção dos 3 poderes e o executivo é um deles, tanto o estadual quanto o federal. O federal até agora não tomou nenhuma medida efetiva para combater tudo perfumaria, para jogar para a galera, para tentar enganar. Se a gente fizer uma pesquisa agora no Brasil, eu tenho certeza que vai bater mais de 90%. Vamos acabar com a progressão de regime? Para quem não sabe o que é progressão de regime, eu explico falando a linguagem do povão aqui, que está nos escutando pela rádio, por exemplo. Pegou 40 anos, não vai progredir para o regime semiaberto, não vai sair. Depois não vai mais cumprir um pouquinho de pena, vai para o aberto. Vai ficar 40 anos preso. Não vai sair. Vamos colocar o preso para trabalhar, porque isso aí é facultativo. O preso tem que trabalhar. Não é resort, cadeia. O preso tem que pagar pela sua comida, pela sua hospedaria. Queimou o colchão, dorme na pedra. Greve de fome, morra de fome. Quem tem filho grande é elefante. Nós não temos que ficar tomando conta de marmanjo, não. Outro dia acompanhei uma prisão dos policiais de Ribeirão Preto, onde um adolescente de 17 anos, quando ele foi preso, ele falou: agora eu vou ter 5, 6 refeições por dia, vou engordar na Fundação Casa e vou jogar bola. Enquanto isso, um agente socioeducativo ganha menos de R$4.000 aqui no estado para tomar conta de um bando de latrocida, estuprador. Então não adianta vir com essas conversas fiadas às vésperas das eleições, dizendo que quer combater o crime organizado, porque não quer. Se quisesse, tinha mandado essas medidas que eu acabei de falar. E os governos estaduais também têm que fazer a sua parte. E falo isso e repito isso há muito tempo. Eu não posso ir aqui no 23 EP em Perdizes, a delegacia está fechada nesse exato momento.
não posso ir no quarto DP ali na região da Rua Augusto, a delegacia está fechada nesse exato momento e um policial servindo como zelador. Isso é inaceitável. Se não tiver a junção dos três poderes, o legislativo com leis pesadas, e muitos deputados querem, mas infelizmente a esquerda não quer leis pesadas para bandido, a gente vai ficar com isso. E agora, faltando poucos meses para as eleições, vamos lançar o pacote anticrime. Fez isso até agora. E a justificativa, por exemplo, para se barrar a saidinha, para se vetar a saidinha. Ele falou, palavras dele, nós não podemos impedir que o criminoso veja sua família. Pera um pouquinho. E quem perdeu um filho, um pai, uma mãe que perdeu um filho, pode ir no cemitério, enquanto o criminoso, eles estão preocupados dele visitar a família. Então a gente tem que se posicionar. Eu acho que o bandido teve o livre-arbítrio de cometer o crime. Cometeu o crime porque ele quis. Ninguém mandou, ninguém obrigou. E o Estado não tem que ficar passando a mão na cabeça dele, não. Enquanto a gente não colocar tolerância zero contra crime pequeno, contra crime grande, contra facção, contra ladrão de galinha, a gente vai viver aí nesse ciclo vicioso, com a polícia se matando de trabalhar, enxugando o gelo, e o governo vem agora com um pacote mirabolante dizendo que vai lançar um decreto para combater o crime. Faça meu favor, né? Ninguém acredita nessa lorota. Para o Dávila. Dávila, estamos acompanhando o 5º mandato, né, do Partido dos Trabalhadores. 2 mandatos de Lula, 2 de Dilma Rousseff, o segundo de Dilma um pouco mais curto por conta do impeachment, e agora o 5º mandato do Partido dos Trabalhadores na presidência da República. Neste momento, o PT entendeu que é preciso fazer alguma coisa para combater o avanço do crime organizado. Por que desta vez vai dar certo? Dávila, pode começar de novo, que estava sem o seu áudio. É lógico que não vai dar certo. Um governo que está há mais de 20 anos no poder não fez nada para combater o crime organizado. Aliás, nesses 20 anos, essas facções deixaram de ser uma mera facção dentro de um presídio e se tornaram organizações multinacionais, poderosíssimas, agindo como máfia transnacional, movimentando bilhões de reais todo ano em armas, infiltrando em negócios lícitos, agora ajudando a eleger políticos, colocando juízes nas cortes, ou seja, não fez absolutamente nada. De repente dá um estalo há 20 semanas antes da eleição e fala: agora sim, nós vamos combater o crime organizado, está aqui um plano mirabolante. É óbvio que ninguém acredita. Da mesma forma que como ninguém acredita que a esquerda, alguma hora vai cair a ficha e entender quais são as virtudes do livre comércio, da economia de mercado, como o único mecanismo para tirar pessoas da pobreza. Então isso não vai acontecer nunca. Tem 2 coisas que a esquerda não vai mudar: entender os benefícios da economia de mercado para garantir a prosperidade econômica de um país, crescimento econômico sustentável, tirar pessoas da pobreza, e combater o crime. Porque na visão sociológica da esquerda, criminoso é vítima da sociedade, é vítima da desigualdade do país, da falta de oportunidade, não é decisão própria. Por isso, Canhato, não tem a menor chance desse projeto dar certo. Este projeto, como taxa de blusinha, como os 140 bilhões de reais que o governo está despejando na economia para tentar ganhar mais apoiadores neste ano eleitoral, são apenas maquiagem para camuflar a incompetência de um governo que está há 20 anos no poder e só viu o crime escalar no Brasil de maneira assustadora. E por último, para corroborar o que eu estou dizendo, pegue o ranking que acabou de sair sobre taxa de homicídio nos estados. Todos os estados governados pela esquerda têm taxas de crime e de homicídio muito mais elevadas do que aqueles estados governados pela direita. Pois é, e tem também na notícia a informação que o presidente condiciona a criação do Ministério da Segurança Pública à aprovação da PEC da Segurança Pública, que está parada no Senado Federal. E em meio àquela situação difícil com Davi Alcolumbre, depois da rejeição de Jorge Messias, não sabemos exatamente quais serão os próximos passos, né, os próximos capítulos. Haverá
algum tipo de novidade, avanço em relação a essa PEC da segurança pública. Deixa eu passar para o Bruno Musa avaliar essa situação e o governo querendo correr contra o tempo, querendo dar um bom exemplo para a população de que esse governo fez muito para combater o crime organizado. Será que ainda dá tempo, Musa? Não, eu acho que não. Eu acho que isso não dá mais tempo, até porque você não muda essa percepção de risco do dia para a noite. É muito diferente de você pegar uma pessoa que está com fome e você vai lá dar um prato de comida durante 6 meses, essa pessoa vai ter uma percepção diferente. Essas sim são mais suscetíveis à mudança, e eu sempre falo isso, né? Se a esquerda, se a pobreza, grande parte da pobreza votava na esquerda, por que os pobres seriam erradicados pela própria esquerda se são eles que votavam? Mas isso não acontece mais. Mesmo você dando essa alimentação, você muda essa percepção de risco, mas já não tanto quanto antes. Agora, a sensação de violência, você não consegue mudar em tão pouco tempo. Você não consegue mudar a mentalidade do criminoso que está aqui fora nas ruas praticando esse crime. Você não consegue fazer uma determinada trégua com ele. Você pode fazer com os cabeças lá no morro, mas você não faz com a criminalidade que está na rua. Então, eu acho que essa percepção é praticamente impossível nesse tempo eles fazerem ou saírem ganhando com relação a isso. Mas é um dos temas que serão abordados e que pautarão todo o debate nas eleições e da percepção do eleitor. É um debate que acontece nas ruas, uma sensação de cansaço, e não importa a classe social, hein? Durante um tempo no Brasil eu percebia que isso era um incômodo, principalmente para as classes mais altas. Depois ela foi descendo para a tal classe média que cada vez está sendo mais espremida por aquela ponte que eu já expliquei entre que o governo do PT ao longo dos 20 anos matou essa ponte entre a classe mais baixa e a classe média. Mas a criminalidade foi atingindo a tal da classe média, que existe cada vez menos. E agora ela foi atingida também na classe baixa. Pessoas que chegam para trabalhar, como eu já mencionei, pessoas que trabalham na minha casa falando, fui assaltada no ônibus, roubaram meu celular no ônibus. Ou seja, ela está disseminada por toda uma sociedade, e essa percepção eu acho que demanda muito tempo para mudar. Então, para o PT, para a esquerda, para mim, para essas eleições, pelo menos esse debate é perdido, e eles terão que acelerar e muito no populismo do outro lado. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque a gente tratou tantas vezes, né, de iniciativas que acabam objetivando o combate ao crime organizado, e aí teve essa iniciativa do governo federal, Mota, e a gente não conseguiu debater por conta de outras notícias que apareceram, mas o projeto ele é apoiado em 4 pilares: asfixia financeira das facções, combate ao tráfico de armas, fortalecimento do sistema prisional, acho que isso é interessante, inclusive, transformar algumas unidades em padrão segurança máxima, como talvez a de Mossoró, e também o esclarecimento de homicídios. E aí, o que você gostaria de destacar? Caniato, eu acho que esse plano é um deboche, mas ele é consistente com tudo o que a esquerda brasileira pensa a respeito de crime. É como disse um amigo policial, quando eu perguntei a respeito dessa iniciativa, ele disse o seguinte: pouco importa o que está no cardápio, se quem está na cozinha é que decide por conta própria o que as pessoas vão comer. O que ele disse que ele quis dizer é o seguinte: pouco importa o que se escreve no Brasil sobre segurança pública, até pouco importa o que diz a lei, porque o sistema de justiça criminal do Brasil faz o que quer. E o atual sistema de justiça criminal do Brasil resolveu que o criminoso é um pobre coitado e que não merece ser punido. Ninguém consegue fazer uma coisa que vai contra a sua convicção. E a gente está vendo aí, o governo do PT em um dia diz que o traficante é vítima do usuário, fez essa declaração numa viagem oficial ao exterior. Depois diz que não se deve classificar as facções como terroristas, porque fazendo isso nós vamos abrir oportunidade para que forças armadas estrangeiras façam intervenção no Brasil. Depois, o governo do PT, em mais uma viagem internacional na capital dos Estados Unidos, diz que o produtor de drogas é um pobre coitado
ele planta a droga porque ele não tem alternativa econômica. Então a gente tem que dar uma alternativa para ele. E aí, depois disso tudo, o governo do PT lança um programa de combate ao crime. Olha, eu não li esse programa, mas eu vou adivinhar, sem ler, o que tem dentro dele. Pode procurar aí. Ele deve falar da integração com os estados. Integração é uma palavra que é usada magicamente, como se fosse solução para alguma coisa. Pode procurar que neste plano do PT deve ter o tal Sistema Único de Segurança Pública, que eu vou traduzir para vocês, é mais centralização de poder no governo federal. Podem procurar, porque nesse plano, com certeza, deve ter a previsão de bilhões de reais de investimentos, porque tudo no Brasil é bilhões, tá? Agora, a crise de segurança pública do Brasil não tem nada a ver com isso. A medida mais essencial para combater o crime no Brasil é endurecer a lei. E o governo federal do PT tem feito tudo o que pode, toda vez que tem uma chance, para impedir isso.